Bem, meus irmãos, agora nós vamos estudar a doutrina do homem, ok? Só lembrando a você que caso você queira interagir mais comigo em torno desse conteúdo, você pode procurar lá no meu Instagram, Antônio Neto, Antônio Neto SCS, ok? Antônio Neto SCS. Então vamos lá começar aqui a doutrina do homem. Bem, a doutrina do homem, ela é chamada de antropologia. Antropos, que significa homem, e logia, estudo do homem. Extremamente importante para a nossa vida cristã e para a nossa vida em sociedade é ter uma visão correta do que é o ser humano. Então, a forma como nós nos enxergamos vai influenciar todos os nossos relacionamentos, tanto com Deus, como com os outros, quanto consigo mesmo. Então, o ser humano, ele se relaciona em três dimensões. Ele se relaciona numa dimensão vertical com Deus, ele se relaciona numa dimensão horizontal com os outros e ele se relaciona numa dimensão interna consigo mesmo. E a forma como você se enxerga, ou a forma como você se enxerga o ser humano, influencia diretamente em todas essas dimensões de relacionamento, ok? A antropologia, pessoal, é o tópico doutrinário, a questão doutrinária e bíblica que mais se relaciona com os outros campos do conhecimento e do estudo humano, ok? Então é na antropologia que você tem esse contato maior da teologia com, por exemplo, a sociologia, com a filosofia e com a história e outros campos do conhecimento humano também. Tanto é que existe uma área do conhecimento humano chamada antropologia. Você tem antropólogos, pessoas que são especialistas no comportamento humano e não necessariamente antropólogos são teólogos, certo? Não pelo viés da teologia. Então, a antropologia é essa área da teologia que estuda as relações e o comportamento e a natureza humana, e por isso ela toca muitas outras áreas do conhecimento humano também. Nós vamos seguir, o nosso estudo vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, eu quero mostrar a vocês as imagens modernas do homem, depois a concepção cristã do homem, a origem do homem, a natureza do homem e as questões que existem nessa doutrina. Então vamos começar aqui com as imagens do homem. O que seria essas imagens do homem? Seria as visões modernas ou históricas a respeito da natureza ou do que é o ser humano. Então seria mais ou menos o seguinte, se eu perguntasse, se você fosse descrever o ser humano, como você o descreveria? Ok? Então, existem diversas visões sobre o que é aquilo que descreve o ser humano. Em primeiro lugar, nós temos a visão do homem como máquina. Essa visão foi uma visão que se tornou muito mais forte no período moderno, especialmente depois da Revolução Industrial, onde o ser humano passa a ser visto como uma peça em uma grande engrenagem. E só fazendo aqui uma pausa, um parênteses, deixe-me explicar aqui para você, ok? Isso daqui não são vertentes, ok, pessoal? Eu não estou aqui dando para você, ou passando para você, diversas vertentes do que as pessoas pensam sobre o ser humano. Não é como, por exemplo, algumas pessoas pensam no ser humano como máquina, enquanto outras pensam no ser humano como tal. Não. As imagens do homem são formas como o ser humano ele é visto de diversos campos da sociedade. Então você pode ter mais de uma dessas visões aqui do homem.
Você pode enxergar, por exemplo, o homem como máquina no que tange ao mercado, ao trabalho, à indústria. Mas em outro momento você pode ter uma outra visão do ser humano, ok? Obviamente que existem escolas de pensamento que têm uma visão mais específica do ser humano, uma visão antropológica do ser humano, como eu vou ficar aqui enfatizando. Então é muito comum o homem ser visto e ser tratado e descrito como uma máquina. Isso é muito comum no mercado, certo? Então, se você já percebeu, o mercado preza que você talvez tenha um plano de saúde, que você cuide da sua saúde, que você se locomova com segurança, porque é necessário que se cuide das peças que mantêm a engrenagem do mercado funcionando, certo? Tanto é que é muito comum que o Estado não valorize e as empresas também não valorizem aqueles que não contribuem tanto para essa máquina, como é o caso de crianças, certo? Mas especialmente idosos e deficientes. O Brasil é um exemplo de país assim que tem uma visão maquinária do ser humano muito forte, certo? Em segundo lugar, o homem como um animal. Isso daqui é a visão predominante na ciência, na biologia. O homem é parte do bioma, é parte do mundo animal. Ele é um animal racional, um animal um pouco mais evoluído e deve ser tratado como tal, ok? Como um ser parte do reino animal. Aqui você tem aqueles que olham o ser humano como objetos de teste, que usam seres humanos como testes, eles tratam o ser humano assim como parte do mundo animal, assim como faz com animais, aqueles que elevam a proteção dos direitos dos animais, geralmente são porque têm uma visão humana assim, e impõem essa mesma visão para os animais, certo? Também o homem como um ser sexual, aqui é uma visão oriunda do pensamento e dos ensinos de Freud e que acabou se tornando extremamente popular nos dias de hoje, certo? O mercado sexual, o apelo sexual é muito forte. Isso, de certa forma, tem diminuído na TV, pelo menos, mas na internet, a internet ganhou o lugar da TV. É um mercado bilionário onde se trata o ser humano como alguém que precisa extravasar a sua sexualidade. Essa visão é muito comum nos movimentos identitários, certo? Especialmente nas causas homossexuais. Eles partem do pressuposto de que o ser humano ele é um ser sexual e ele precisa ter essa liberdade de expor a sua sexualidade. Também o ser humano como um ser econômico, aqui é a visão capitalista, prioritariamente capitalista, de que o ser humano é um indivíduo, um agente econômico. Você já deve ter ouvido falar no liberalismo, não no liberalismo teológico, mas no liberalismo econômico, e ele parte desse pressuposto que o ser humano ele é um agente econômico e por isso ele precisa ser tratado como tal, dando liberdade para que ele possa empreender, para que ele possa produzir riquezas, certo? Então, o ser humano é enxergado nessa perspectiva. Agora, uma visão mais filosófica, o ser humano como um peão no universo, certo? O ser humano como alguém que foi jogado aqui e que ele não precisa saber para onde vai, ele só precisa continuar seguindo. Isso aqui é uma visão existencialista do homem. O ser humano como um ser livre, que é uma visão muito forte nos Estados Unidos, e aquilo que melhor descreve o ser humano é a sua liberdade. A liberdade precisa ser mantida a todo custo. E o ser humano como um ser social. Aqui é uma visão mais marxista, mais socialista. E a identidade do homem
a sua realização ela é encontrada no social. Então, o Estado e as empresas precisam pensar muito mais no social do que no indivíduo, ok? Então, por isso que você vai ver países e políticos de esquerda falando tanto de projetos sociais, programas sociais. Essa é a ideia, investir no social e não no indivíduo. Isso parte dessa pressuposição que o ser humano é um ser que deve viver em sociedade, certo? Como eu disse a vocês, isso daqui são diversas visões. Por vezes você pode ter mais do que uma, manifestar mais do que uma dessas visões, várias delas, depende do contexto e do ambiente. Todas essas visões têm uma ponta de verdade, mas tem o seu viés filosófico que não é oriundo das escrituras. Então, qual é a concepção cristã do homem? Bom, eu vou alistar aqui a concepção cristã do homem, os textos nós vamos ver posteriormente, ok? Em primeiro e mais importante de tudo, para o cristianismo, o ser humano é uma criatura de Deus. O ser humano é criado por Deus e por isso ele tem uma ligação com o seu Criador. A sua existência é uma extensão da existência do seu Criador. E por isso ele lhe deve a existência e ele lhe deve responsabilidade. Então, o ser humano, na concepção cristã, ele não é um ser autônomo, ele não é um ser totalmente livre, ele não é um peão do universo, ele não é uma máquina de engrenagem. O ser humano, ele é uma criatura divina e por isso detém o seu devido valor. Também aquilo que traz, que diferencia, que distingue o ser humano dos demais seres da criação é que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos, eles são a imagem e semelhança de Deus. E por isso, todos os seres humanos são igualmente valiosos, certo? E a existência humana, a identidade humana, ela é encontrada em refletir a imagem de Deus, certo? Nós somos pessoas e o ser humano, ele existe para refletir o seu Criador. Essa é a concepção humana quanto à imagem de Deus. Também o ser humano possui imortalidade, ou seja, nas escrituras o ser humano ele não morre no final, ele não é como os animais. O ser humano ele tem uma essência, uma alma imortal. E por conta disso, a vida humana ela possui um sentido específico dado por Deus, ok? Eu vou comentar isso já já. Também o homem se relaciona com a criação. Deus criou o homem como parte da criação para que o homem domine a criação. Então, o desfrutar da criação, o entender a criação, o cuidar da criação, tudo isso faz parte do que o ser humano deve ser, certo? Então, a fé cristã, ela é uma fé humanitária, ou seja, o ser humano ele deve preservar o bem do restante da criação. E por fim, o ser humano não encontra a sua identidade em si mesmo. O que significa isso? Se eu perguntar para você, quem é você? Como você definiria? Você pode dizer, eu sou filho do fulano. Então, a sua identidade, você está dizendo, ela é encontrada nos seus pais. Eu sou um cristão. Então, a sua identidade ela é encontrada na sua religião. Eu sou um vendedor de automóveis. Então, a sua identidade é encontrada no seu automóvel, no seu trabalho, na sua profissão.
Para o cristão, a nossa identidade, ela não é encontrada em nós mesmos. Quem nós somos não depende de nós, depende de Deus. Então, se Deus afirma algo sobre nós, então nós devemos assumir isso como nossa identidade. Se Deus afirma que nós somos pecadores e que nós precisamos do perdão e que nós precisamos nos amoldar à imagem de Cristo, então a nossa identidade é encontrada nisso, certo? Isso é o que é chamado de sentido da nossa existência, o significado da existência humana. Ele é oriundo de Deus. Ele não é oriundo de si mesmo. Não é você quem define quem você é Deus quem define a sua identidade. Okay? Então aqui é um resumo da concepção cristã do homem. Quanto à origem do homem, o homem foi criado por Deus do pó da terra, Gênesis 2, versículo 7. Segundo Gênesis, não houve nenhum processo de evolução. O homem foi criado por uma ação direta de Deus. A mulher, ela é formada da costela do homem, e por isso a mulher, ela é oriunda do homem. E tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, então, o ser humano, ele tem todos os elementos da personalidade divina. O ser humano, ele é criativo, ele é livre, ele tem domínio sobre a criação, ele é um vice-regente, ele é um representante de Deus neste mundo, ok? E para que ele represente a Deus, ele precisa ser algo que Deus é. Então, assim como Deus é uma pessoa, nós também fomos criados seres pessoais, com todos os elementos da personalidade. A imagem de Deus, portanto, é aquilo que nos distingue dos animais. A imagem de Deus é aquilo que estabelece o homem como um representante da terra. Então, se eu lhe perguntar o que existe de especial no ser humano, é a imagem de Deus. De onde vem o valor do ser humano? Da imagem de Deus. Por que você não deve tratar mal nenhum ser humano? Por que o racismo ele é errado? Por que a homofobia é errado? Eu sei que esse é um termo que tem sido politizado, mas veja, você tratar alguém mal ou xingar alguém por ser homossexual, isso é ruim. O cristão não deve fazer isso, certo? Por quê? Porque antes dele ser um homossexual, ele é a imagem de Deus. E por isso ele tem o seu devido valor. Por isso que nós somos contra o aborto, por isso que o cristianismo é contra o aborto. Porque o valor do ser humano vem desde que ele se torna um ser humano e, portanto, a imagem de Deus, desde o ventre da concepção da sua mãe. É por isso que o cristão, ele precisa valorizar os mais velhos, ele precisa valorizar as crianças. É por isso que o cristianismo não pode fazer acepção de pessoas, ele não pode tratar mal ou de maneira desvalorizada alguém que é socialmente desvalorizado. Por quê? Porque o cristão parte do pressuposto de que o valor do ser humano está naquilo que ele tem, que é a imagem de Deus. E a imagem de Deus, pessoal, ela é universal. E ela não foi perdida com o pecado humano, muito embora ela foi impedida de ser expressa na sua plenitude. Então, o pecado faz com que a imagem de Deus ela não venha à tona em toda a sua plenitude. Nós não conseguimos utilizar tudo aquilo que nós somos por sermos a imagem de Deus por causa do pecado. Ok? E, obviamente, que esse é um elemento que eu não coloquei na concepção cristã do homem, que o homem ele é pecador, certo? Nós vamos ver isso na próxima aula.
Por ser, portanto, a imagem de Deus, todos os homens, sem distinção de raça, de etnia, de gênero ou de idade, são igualmente valiosos, essencialmente valiosos. Ok? Isso significa dizer que todos devem ser tratados iguais? Não necessariamente. Ok? Por quê? Porque, como disse um pensador, nós devemos tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Pense, por exemplo, um criminoso, alguém que cometeu um crime bárbaro e ele precisa ser preso. Ele não vai ser tratado da mesma forma que um cidadão comum é tratado, porque ele vai ser preso, ele vai ter a sua liberdade restringida, mas mesmo dentro daquilo, ele precisa receber a sua dose de dignidade por ser a imagem de Deus, ok? A mesma coisa. Você não trata da mesma forma um homem e uma mulher, porque eles são diferentes, certo? O ser humano tem que ser, o homem tem que ser tratado de uma forma e a mulher de outra. Mas os dois devem ser tratados com o devido valor de acordo com o seu gênero. Assim também os mais idosos e os mais jovens e por aí vai, ok? Quanto à natureza do homem. Segundo a Bíblia, todas as pessoas são compostas de duas partes básicas. A parte material e imaterial. Então nós não somos apenas corpo. A parte material consiste do corpo físico. É a maravilha da criação de Deus, que foi corrompido pelo pecado humano, sofre mazelas como doenças e morte, e quando a pessoa se converte, o nosso corpo passa a ser santuário do Espírito Santo e por isso digno de cuidado. A Bíblia também usa vários termos para se referir à parte imaterial. Às vezes a Bíblia chama alma, às vezes espírito, e é essa parte que nos torna conscientes de Deus. E às vezes alma e espírito são tomados como paralelos. E embora o ser humano possua uma parte material e outra imaterial, ele deve ser tratado como uma unidade, sempre como uma unidade. Não existe isso nas escrituras de você, por exemplo, alimentar a alma. Pessoas gostam de dizer isso, né? Eu vou almoçar para eu alimentar o corpo e agora eu vou ler a Bíblia para eu alimentar a alma. Isso não existe isso nas escrituras. Esse tipo de distinção, que é uma distinção do pensamento grego. Na Bíblia, o ser humano é uma unidade. Quando você cuida do seu corpo, você está cuidando de todo você. Quando você cuida da sua alma, você está cuidando de tudo que você é, certo? Então, o homem é uma alma vivente, certo? O homem é, portanto, deve ser, portanto, tratado como uma unidade. E para finalizar as questões atuais nessa doutrina, em primeiro lugar, existe o debate da constituição do homem. Aqui diz respeito a não se o homem é material ou imaterial, mas de que a parte imaterial do homem ela é constituída. Existe aqueles chamados tricotomistas, que afirma que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Existem os dicotomistas, que afirmam que o homem é formado de corpo e alma ou espírito, certo? Ou seja, a parte imaterial é só a alma ou o espírito. E existe aqueles que defendem a chamada unidade condicional, que essa é a posição que eu particularmente abraço, que afirma que o homem é formado de uma união do corpo e da alma, formando assim uma parte só, ok? O homem ele tem uma dimensão física e uma dimensão espiritual, mas essas duas dimensões elas fazem parte de tudo aquilo que é o ser humano, de tal forma que essas duas partes elas só podem ser de fato tratadas como distintas, como separadas por meio da morte.
Em segundo lugar, a questão da origem do homem, como se deu a origem da raça humana. Você tem a posição evolucionista teísta, que afirma que Deus controlou um processo evolutivo, o homem é, portanto, resultado de processo evolutivo. A posição criacionista progressiva, que entende um processo de evolução, mas que a criação do homem ela foi um ato direto vindo da parte de Deus. E também a posição criacionista tradicional, que entende que é do jeitinho que Gênesis diz lá, Deus criou o homem do pó da terra por uma ação direta de Deus, ok? Então é isso, essa é a antropologia. Na próxima aula, então, a gente estuda a doutrina do pecado. Fique com Deus e até lá.